palavra de envio sobre a nossa cabeça, de autoridade, de poder, de determinação. Por isso é básico nós seguirmos os critérios de Jesus, transferir a autoridade e a unção que Ele nos deu. Você tem essa unção. Eu coloquei como tema hoje, você sabe, nós estamos ainda na campanha Marcados para Milagres, mas o tema é: a caminho de milagres mais altos para você. Diga: há caminhos de milagres mais altos. Fazer milagres já é um negócio meio complicado, já é meio difícil, as pessoas dizem. Mas maiores ainda, ou seja, mais alto, parece ser uma coisa aí louca, né? Mas ninguém vai mais alto sem esforço, sem determinação, sem propósito, sem posicionamento de fé. Não é verdade? Espiritualmente falando, ninguém cresce sem esforço. Tem vezes que as pessoas querem crescer, mas não querem fazer nada. Sabe qual é a diferença? Aquela que foi falada aqui, o Fernando falou, o pastor Fábio já falou. Tem duas maneiras, por exemplo, cantar. A gente canta ou a gente adora. Orar, a gente ora ou a gente entra em comunhão com Deus através da oração. A diferença é quando você faz uma coisa por fazer ou você faz por prazer. Você faz com amor, você quer ver, você conhece que Deus é poderoso e pode tudo. Então você quer essa manifestação para a sua vida. Você não quer simplesmente estar perto de uma pessoa, você quer andar e viver com ela. É diferente, né? Às vezes a gente, quando faz casamentos, as pessoas falam, né? Estou junto com essa pessoa. Mas tem vezes que quando o pessoal fala, vai fazer aquelas declarações, ele fala diferente. Ele fala que ele escolheu aquele relacionamento. Ou seja, não é um acaso, não é um momento, não é uma situação parecida só. Eu vi sábado passado, o João casou, né? E ele estava falando e eu achei muito bacana a colocação dele. Que ele não estava simplesmente junto, mas ele escolheu aquela mulher, ele escolheu aquela vida. E se você escolheu alguma coisa, é porque você viu algo de bom. Se você escolheu ser cristão, é porque você viu algo de bom em Jesus Cristo, porque você viu algo de bom em Deus. Então não é simplesmente um momento, não é uma oração, não é uma canção, mas é uma adoração, é um compartilhar, é um relacionamento, é algo maior que vai entrar em você. Por isso, eu faço sempre questão de, antes de mandar as pessoas orarem, de determinar a bênção na vida deles. Por quê? Porque é uma transferência de autoridade. Mas por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito. Hoje uma pessoa entrou lá no Instagram e escreveu para mim: o senhor acha o quê desses pastores que ficam pedindo dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei: amigo, eu sigo a Bíblia, ponto. O senhor se ofendeu? Eu falei: não, eu sigo a Bíblia. Eu não estou nem aí como faz aquele outro, como as pessoas pensam, se ele pensa que é bom, se ele pensa que é mal. Eu faço o que a Bíblia diz para ser feito. Fim, acabou a história, morreu a vitória, quem quiser que conte outro. Não faz parte. Quando a gente começa a ter essas discussões ou esses pensamentos atrapalhados, é porque a gente não acredita naquilo que faz e está só copiando. Então nós precisamos abrir o nosso coração para falar assim: está escrito na Bíblia? Tá. É mandamento, vou fazer. Acabou. Eu não fico discutindo. Diz que eu posso ter autoridade, diz, então eu tenho. Diz que eu posso estar debaixo do poder de Deus, diz, eu estou. Diz que eu oro e Deus me ouve, então eu vou orar, porque Deus vai me ouvir. Essa abertura precisa entrar dentro do nosso coração, porque senão a gente vai ficar aquele membro que sai de casa, vem para a igreja, sai da igreja, vai para casa e vice-versa. Daqui a pouco, fala a verdade, irmão. Já assistiu Fantástico muitos anos? Quando a gente era do mundo, chegava domingo à noite, o Fantástico só me lembrava uma coisa: amanhã de manhã é dia de trabalhar. E era terrível. Por quê? Porque a gente, por natureza, quando está desempregado, clama pelo emprego, mas quando está empregado, ele fala: que droga, tem que trabalhar amanhã. É natural do ser humano, ele está sempre achando uma reclamação. Mas quando você gosta, você já viu aquele pessoal que gosta de assistir futebol? Ele assiste aquele jogo. Lá nos Estados Unidos tem um pastor, o pastor Rogério, amigão nosso, e ele ama futebol. Então ele faz o quê? Ele assiste o jogo, depois ele entra na internet, pega o jogo gravado, assiste de novo, depois ele assiste os melhores momentos do jogo.
E aí ele fala, senta aí, porque ele tem um escritório grande lá na casa dele. Ele fala, senta aí, porque se for lá na sala, a mulherada vai ficar perturbando a gente, senta aí. Aí ele tem 2 telas de computador, daquelas grandes, 26 polegadas mais ou menos, 2. Ele liga uma e liga a outra. E é o cara correndo aqui, entrando no gol ali. Daqui a pouco o cara, eu falo, cara, não sei nem para onde eu olho aqui. Mas ele gosta tanto, que ele faz aquilo com tanto prazer, que ele não vê problema nenhum. Ele acha legal. Às vezes eu falo, ó, o cara vai cabecear. Ele fala, a gente já viu, né? Mas deixa ele cabecear. Ele gosta. Agora tem gente que chega assim e fala assim, ele vai pregar de novo aquela palavra. Se ele consegue assistir o jogo 3 vezes, a mesma palavra para mim não faz diferença. Eu gosto do mesmo jeito. Eu gosto. Porque cada vez que Deus está falando, eu percebo que Ele está mexendo numa área da nossa vida. Ele está nos alertando a um detalhe. Então, quando você começa a gostar das coisas de Deus, você começa a desejar entender o que é que Ele pode querer dizer. O que Ele vai querer dizer? Mas espera aí, foi isso que o José pregou? Foi. Mas o que Ele quer dizer agora? Porque a mesma palavra, ela pode ser renovada a cada manhã. Todo dia vem uma coisa nova. Só que eu gosto do que faço. A igreja é gostosa. Aí a igreja não tem aquele negócio, chega, como diz lá, 11 horas e não chega às 9h30, às 8h30. Mas sabe por quê? Porque eu estou querendo comer mais e não vou sair sem levar o que é meu. Não vou sair. Eu quero tudo. E aí a gente, quando começa a falar desses caminhos de milagres mais altos, a gente começa a entender como Deus trabalha. Ele é interessante. Deus faz umas coisas, Ele nunca dá um peso maior do que aquele que você possa carregar ou suportar. Nunca. Então, quando Ele pega alguém para ser grande, Ele nunca fala assim, sai do 0 e vira grande. Davi, sai daí da ovelhinha e vai virar rei. Não. Ele vai tratar aquele sujeito, preparar aquele sujeito, até ele chegar lá em cima. E isso parece que não, mas é o que Deus tenta fazer conosco na igreja. Só que no meio desse trajeto, um monte de crente espirra. O que é? Precisa ser duro? Precisa ser duro? Precisa, para alguns precisa. Como é que você ensina o teu filho, ou já viu tua mãe ensinando o teu irmão? Como é que foi? Tem um que ele fala assim, filhinho, não sobe no muro. E o menino olha e fala, tá bom mamãe, não subirei. Mas a maioria faz o quê? Já foi, já está em cima do muro. Filhinho, você vai cá. Já caiu. E aí ela leva no médico, bota esparadrapo na cabeça, faz aquela coisa toda. E no dia seguinte, 2 dias depois, ele está onde? No muro. Porque ainda não machucou o suficiente. A hora que der medo mesmo, ele não sobe mais. Ele se preocupa. Ou ele amadurecer, nós somos assim, e Deus sabe disso. Mas você já reparou como os crentes hoje trocam de igreja? Os cristãos trocam de igreja? Por que eles trocam tanto de igreja? Não tem amor nesse lugar. Não, eu queria ser tratado melhor. Eu devia ser, né? Vira o bigode, companheiro. Eu devia ser aquele cara, né? Especial. Ninguém me... Eu dei uma oferta tremenda, ninguém me beijou. Amado, fica tranquilo. Deus dá o líder para a gente que a gente precisa. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Aquele puxão de orelha, aquela palavra, aquela orientação, passar no meio daquela dificuldade. Às vezes a pessoa fala, é de Deus mesmo, é de Deus mesmo. Ele falou que eu ia ser muito abençoado e eu estou passando pelo vale. Às vezes para chegar lá no monte tem que passar pelo vale. Mas por quê? Porque Deus te ama. Se Ele não te amasse, Ele tirava você daqui, punha lá em cima, e daqui a pouco você rolava lá de cima. Mas como Ele te ama, Ele vai te preparar para que você fique lá e não caia de lá, para que restaure a sua vida e transforme os seus dias. Se você olhar na Bíblia, foi sempre assim. Paulo, ele era um cara terrível, segundo o que fala. Matava cristão, prendia cristão, jogava para os leões, fazia não sei o que. Ele era o cara, mas disse que ele amava a Deus, do jeito dele. Ele tinha uma falha aí e tal, mas tudo bem. Quando ele ficou os 3 dias cego, se converteu, aí tudo virou um mar de rosa.
aí chamaram ele para o churrasco, aí ele virou, né, amigo de todo mundo, foi assim? Logo, pouco depois ele tomou uma sabugada, levou um monte de pedra, foi apedrejado. Passou mais um pouco e ele levou uma surra de vara. Surra de vara não era varinha não, era pancada legal. Aí você fala, mas puxa vida, ele mudou, ele não quer mais ser, de repente lá judeu, ele não quer mais, ele quer ser cristão. Mas ainda tinha muita coisa para ser mudada no caráter dele. Por quê? Porque o que Deus queria fazer com ele não era qualquer coisa. Será que a gente quer ser qualquer coisa? Ou a gente quer ser escolhido, separado, autoridade, debaixo do poder de Deus? Você tem que escolher quem você quer ser. Meia boca? Dá para ser. Diz que a salvação é individual, que pela graça sois salvos, quer dizer, dá para ficar na igreja sentado na última cadeira, lá no cantinho, só ouvindo a palavra, ir embora, tal, pecar pouco, ou pedir perdão dos pecados, e ficar assim até morrer. Mas um dia nós vamos chegar na presença de Deus, e aí como é que vai ser? Quem quer galardão aí na presença de Deus? Então tem que ter de vez em quando uma ajeitada, uma melhorada, um crescimento. De vez em quando tem que ter uma restauração. E essa restauração passa por quê? Pelo fortalecimento que Deus dá. E aqui tem uma palavra, né, muito legal, em 1 Reis, capítulo 17. Eu nem vou ler a palavra toda para não demorar muito, mas 1 Reis, capítulo 17, ele fala assim: então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem falou isso? Quem? Elias. E Elias falou isso para Acabe, que era rei de Israel. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. Era um docinho de coco. Era espiritual até a tampa. Como é que ele casou então, sendo o rei de Israel, sendo o rei do povo de Deus, ele vai e se casa com uma mulher que não tinha nada a ver com Deus? Livre arbítrio. A gente escolhe, Deus fala, a escolha é sua, mas ele escolheu errado. Ele escolheu alguém que tinha características como ele, porque ele deveria ser um homem de Deus, porém não era. E aí eles começam a fazer uma porção de coisas erradas. E aí, de repente, só para você saber, Jezabel tinha muitos profetas que eram, vamos dizer assim, não de Deus, que era pagão, que era daqueles deuses Baal, Azera e etc. E aí, de repente, chega uma situação que Elias tem que botar um ponto nessa história, parar essa história, mudar essa história. Por quê? Porque estava afligindo toda a nação. Aqueles profetas, 850, somando o conjunto, estavam servindo a Jezabel, e todo o povo já estava perdendo a visão. Mesmo assim, diga mesmo assim, mesmo assim, Deus precisava preparar Elias para coisas maiores. Apóstolo, o senhor está brincando. Elias falou: segundo a minha palavra não choverá. Ele disse que é um cara mais poderoso que isso. Você quer? Porque pensa bem, se você fosse um camarada que dissesse, chegasse lá na tua empresa, lá no meio dos teus amigos, dissesse: pessoal, ouça bem o que eu estou dizendo, estou falando, olha a minha palavra, não vai chover. Aí o pessoal poderia dizer: que sorte, não choveu hoje. Mas ele ficou quanto tempo sem chover? 3 anos e 6 meses. Já não é mais sorte, já é uma palavra poderosa, já é uma palavra determinante, uma palavra profunda. Mesmo assim, Deus percebe e olha para ele, protege ele, mas olha para ele e fala: ainda tem algo para crescer na vida dele, ainda tem algo para aperfeiçoar na vida de Elias. E aí a gente começa a perceber que há caminhos de milagres mais altos. Ele estava fazendo milagre? Estava,
mas ainda precisava crescer para coisas maiores. Olha para o irmão do lado e fala assim: ainda tem coisa maior para fazer na tua vida. Independente da tua idade, ainda tem coisa maior para você fazer. Independente da tua cultura, ainda tem coisa maior para você fazer. E é por isso que Deus não larga de você. É por isso que Deus pega e dá um beliscãozinho de vez em quando, vira o seu rosto para a parede, chama a sua atenção, coloca você para orar mais vezes. Porque Ele quer que você entenda que as coisas maiores não vêm de qualquer jeito, que as grandes mudanças exigem grandes comportamentos, sacrifícios e posicionamentos. Então, quando Ele fala isso para aquele rei Acabe, o rei Acabe tinha poder, podia até mandar matá-lo, mas para evitar qualquer surpresa, porque não era tempo, porque Deus mandou, meu irmão, Ele protegeria. Mas espera aí, Deus precisava preparar Elias para um estágio maior. Se fizesse alguma coisa agora, perderia essa continuidade. Então eu começo a ver que Elias fala da parte de Deus. Elias dá uma determinação, né? Se permite ser usado por Deus para corrigir aquele rei, para mostrar àquele rei que ele estava errado. E muito mais poderoso seria Deus do que o rei. Ele queria mostrar isso, ele acreditava nisso. Por isso, nós temos que ter fé para responder a cada vez que o Senhor nos comprometer, nos chamar a atenção para fazer coisas maiores, para aprender a ir mais alto, para entender como funcionam as coisas de Deus. A primeira resposta de Deus, a gente vê no versículo 2 para Elias. Ele falou assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O corvo diz que ia lá na mesa do rei, nas coisas do rei, pegava a carne lá e levava para Elias. A água estava correndo no ribeiro, ele simplesmente tomava. Então ele estava tendo uma vida tranquila. Deus falou para ele: fica aqui, espera um pouco, que tem algo para acontecer, tem algo para fazer, tem coisas maiores. Para ele não é fácil. Você imagina, se abandonar a sua família, abandonar a sua estrutura, ficar sozinho num lugar, do lado do ribeiro, tudo bem, comendo aquilo que te entregam, esperando. Fala a verdade, quem é que gosta de ficar esperando sem saber o que vai acontecer? Não, fica aí, espera aí. Quanto tempo? Não, só espera. Mas e amanhã? Não sei, espera aí. Aqui não fala quantos dias ele ficou esperando ali, ficou no ribeiro. Mas como faltou água 3 anos e 6, e faltou chuva 3 anos e 6 meses, e diz que o ribeiro secou, ou seja, vamos falar 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá. Um tempo ele ficou por lá. E aí você começa a entender que Deus pede a você, se você quer ir mais alto, que você tem que ter confiança e fé nele. Você não tem que falar: passou um dia, passou um mês, passou 6 dias, passou uma semana, não aconteceu nada, então eu vou embora. Não, não. Se ele falou para você ficar lá, fique lá. Ele vai dar uma provisão a você. Talvez não seja, imagina, né, todo dia tomar água e comer carne, é um negócio que parece bacana, mas chega um dia que você fala assim: caramba, né? O nosso pessoal uma época fez um jejum, nossos pastores e tal, e aí colocaram isso, era só carne. Nossa, todo mundo falou: fazer jejum assim é fácil, depois de uma semana o pessoal: não quero mais. Eu posso, não, vai, mas eu estou cheio dessa carne. Aí uma outra época colocaram lá que era só o jejum de Daniel. Não, isso é fácil. Passou um tempo, o pessoal estava falando: é tudo que vem da terra. Já tinha gente dizendo que o ovo vinha da terra, a galinha vinha da terra, tudo vinha da terra, porque não aguenta mais. Chega um ponto que você fala: não é assim. Agora ele estava lá, tomando a água e comendo a carne, e não tinha reclamação, estava lá. Por quê? Porque nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, a estar preparado, e é isso que causa mudança. Então nós começamos a olhar por aí. A segunda resposta de Deus
para Elias, cutucando Elias. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Note que Deus não fez o milagre levando o ribeiro a não secar. Se Deus é Deus, Ele não podia falar: ó, toda a água que tiver vai passar por lá, vai passar ali, Ele vai tomar, não vai faltar para Ele. Mas Deus queria mostrar para ele as transformações, as necessidades, as mudanças tem que acontecer. Agora sai do ribeiro, sai daí, porque agora o corvo não vai te dar mais carne, a água não vai mais correr para você. E aí a pessoa muitas vezes não entende. Deus queria levar Elias a outro patamar de fé. Às vezes a gente não entende isso. O Senhor mandou falar para o rei, eu falei para o rei. Aí o Senhor me mandou ficar sozinho lá naquele lugar, e o rei está no bem bom lá no palácio. O rei continua junto com a Jezabel fazendo tudo de errado. O rei continua prejudicando as pessoas, e eu estou aqui separado, e o Senhor mandou eu falar. Fala, obedece e chega. Nós temos que saber quem é Deus, e não temos que começar a querer explicação de Deus porque Ele fez, porque Ele é perfeito. Se Ele mandou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Aí Ele fala para ele agora larga tudo, sai daí, o ribeiro já secou, e você vai para outro lugar, né? Deus não deixou Elias sem resposta num momento difícil como aquele sem água. Não é assim, e agora acabou a água, fica aí. Não, Deus mandou ele, falou: ó, vai lá em Serepta, que tem uma viúva, né, habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que o que ela ia fazer? Sustentar. Olha, amado, depender de uma mulher naquela época, não hoje, né, naquela época era difícil, porque uma mulher sozinha, ela não tinha normalmente grandes ganhos. Mas depender de uma mulher viúva era mais complicado ainda. Quando eu falasse uma mulher vai te sustentar, no mínimo ela tinha que ter tido marido rico, e esse marido rico ter deixado os bens para ela em ordem, porque era normal e natural que quando morresse o marido, o irmão casasse, alguém da família casasse e assumisse aquela mulher, para dar continuidade ao nome da família e tal. Ou seja, não era normal você encontrar uma pessoa que fosse viúva, ou seja, sozinha, e que tivesse condição de prover a vida de alguém. Mas ele ouviu Deus falando: vai encontrar a viúva lá em Serepta, e ela vai te sustentar. Como é que você iria? Rapaz, estou indo para um lugar bom demais. Imagina se tem uma viúva lá que vai me sustentar. Então é sinal que ela está cheia da bufunfa, tem muita comida naquele celeiro, deve ter animal, deve ter muita coisa, porque Deus falou que ela vai me sustentar. Quem sustenta tem, não tem? Se eu falar que vou para a tua casa, que você vai me sustentar, você tem que ter alguma coisa, não tem? E se eu falar que você vai para a minha casa, que eu vou te sustentar, você vai ficar todo feliz, não vai? Azar seu, porque você vai se dar muito mal, mas tudo bem. Outro dia a gente estava com o apóstolo Igor, eles estão num regime familiar, e de repente o filho da bispa Beth chegou e falou assim: ó, lá em casa está complicado, nós temos um regime familiar lá, então minha mãe não compra isso, não compra aquilo, não compra aquilo, não compra aquilo, ela só faz aquela comida da hora do almoço e zerou, se bobear ela joga o restinho fora só para ninguém pegar mais nada, para não comer. E aí o apóstolo Igor falou assim: e engraçado é que o Vini toda vez vai lá e abre a geladeira e fica olhando para a geladeira, e depois ele fecha a geladeira, passa meia hora, ele volta de novo, abre a geladeira e fica olhando para a geladeira. E eu brinquei com ele, falei: por que você faz isso? E aí ele falou: pela fé. Vai que de repente Deus fez cair maná do céu, fez água sair da pedra, Deus não pode colocar um Danone lá dentro? Eu comecei a rir. Eu falei: olha que situação. A mãe dele botou ele no regime obrigatório, né? E ele vai sempre no mesmo lugar, parece um vício, né? Mas está aí. E aquela mulher disse que ia sustentá-lo. Então aí vem a terceira resposta, né, de Deus, que o melhor ainda estava por vir. Digo, o melhor ainda estava por vir. Então se levantou, foi a Serepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher
viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te um vaso de um pouco de água que eu beba. Indo ela trazê-la, e ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Está tranquilo, me dá água, agora me dá pão. Se eu vim aqui, Deus mandou, eu vim aqui porque você ia me suprir. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela ia fazer o que por ele mesmo? Sustentar? E agora ele chega lá e ela fala assim: só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, tá aqui até os cavaquinhos que eu peguei aqui para fazer o foguinho, e a gente vai comer e vai morrer. Se isso acontecesse com você, você não ia procurar outra viúva? Não é essa viúva não. Você não acha, Bigode? Fala, essa viúva não. Não quer, como é que pode? Se a mulher só tem um pouquinho de comida, e ela disse que vai comer e vai morrer, vou ficar lá esperando o quê? Qual a função de ficar lá? Qual a expectativa de ficar ali? E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim como ele, a sua casa, muitos dias, da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. Espera aí, que loucura é essa? Ele disse que aquela mulher ia sustentá-lo, verdade, mas não disse que a provisão dela seria Elias, não disse. Mas ele, quando chegou e viu a situação, subentendeu para ele entendeu: peraí, então Deus me mandou aqui para fazer um milagre, Deus me mandou aqui para realizar alguma coisa, é ela que vai me sustentar, é ela que vai fazer o bolo, é ela que vai assar o pão, é ela que vai cuidar de mim, mas eu vou ter que fazer um milagre primeiro. E aí ele ensina a ela qual é o caminho, dá para ela a direção. Deus falou a Elias que havia preparado uma mulher viúva para alimentá-lo. Aos nossos olhos, segundo o nosso conhecimento básico, a mulher deveria ser viúva do marido rico, tudo aquilo que eu falei, mas ao invés disso, ele vê a mulher preparada para morrer. Deus, ele conhece tanto do jogo, do mecanismo, que ele viu uma situação: Elias precisa subir mais um degrau espiritualmente falando, e a mulher precisa de um milagre na casa dela, e ele somou as duas coisas. Ele colocou Elias para edificar aquela mulher. Ele foi para lá com uma diferença de visão. Quantas vezes você só viu a derrota na bênção que Deus preparou para você? Deus falou que era certo? Olha o que está acontecendo em casa. Deus falou que ia ficar tudo bem, e eu voltei lá e está uma confusão. Falou que eu ia resolver o problema lá das finanças, mas eu voltei lá e tem um cobrador lá na porta. E aí? O que você vê quando dá de cara com esse tipo de situação? Você tem duas possibilidades. Elias, quando chegou lá, podia ter pensado: vou embora, errei de lugar, nessa casa não é a casa que Deus mandou. Ou ele podia pensar: Deus está querendo abençoar essa mulher, Deus quer mudar essa história, Deus quer trazer uma transformação. E de repente, quantas vezes Deus quer dar na sua mão uma autoridade de mudança? Sua casa precisa mudar, o seu trabalho precisa mudar, as pessoas à sua volta precisam reconhecer em você a presença de Deus. Mas você quer a coisa facinho, você quer aquela situação, tranquila. Eu só queria chegar, dar um abraço, falar umas palavras e a pessoa já mudar de comportamento, a estrutura já mudar, as pessoas já ficarem bem. Ainda hoje a bispa estava falando com uma irmã, e a irmã falou o problema de droga lá com um neto. Então
a gente está pensando, depois que ele sair da casa de recuperação, e morar perto de uma pista de skate. Ela não pensou no que ela estava falando. A pista de skate é o lugar onde mais mistura pessoas. Pessoas que gostam do skate, pessoas que gostam da droga, pessoas que gostam de ficar livres, pessoas de todo tipo. E se ele tem uma dificuldade, você vai colocar ele no meio da dificuldade? Não é o lugar adequado, não é o lugar que vai poder tratar a vida dele. Nós precisamos entender quantas vezes Deus quer mudar a história, e quantas vezes nós estamos batendo na tecla errada. Quantas vezes a gente não está entendendo que Deus nos colocou lá para fazer milagres, nos colocou lá para mudar histórias, nos deu autoridade para orar e determinar. Por isso que eu gosto de muitas vezes começar o culto mandando orar e dar autoridade para as pessoas. Por quê? Porque essa autoridade não é nossa, não é minha, não é dos pastores, não é daqueles irmãos que oraram, é de Jesus Cristo, e ela é derramada sobre todos aqueles que creem. Por isso que a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Ele não diz assim, só o José, o Antônio, o Pedro, o João. Não, não, é para todos aqueles que creem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É uma liberação que está pronta, mas é uma liberação que precisa ser pegada. É por isso que Elias falou para a mulher: faz para mim primeiro um bolo para mim. Faz primeiro um bolo para mim. A primeira vez que eu li isso, logo no começo da minha conversão, eu falei: que sujeito, ele entrou na casa da mulher que está passando necessidade e ainda foi tomar um pedaço do pão dela. Que sujeito é esse? Esse é o sujeito que estava ensinando para ela: entra pelo princípio de Deus e nunca vai te faltar nada. Ele estava ensinando isso para ela, porque ele ali representava quem? Deus. E quando ele fala, dá o primeiro pedaço, quer dizer, coloca Deus em primeiro lugar, honre a Deus. E quando você honra a Deus, o Senhor faz o quê? Prospera todo o restante. Não estou pregando oferta não agora, mas imagina essa situação. Toda vez que você fizer algo colocando Deus em primeiro lugar, todo o restante da história será abençoada por Deus. Se você faz isso com os seus filhos, faz isso com esposa, marido, se faz isso com o trabalho, se faz isso com os seus projetos pessoais, Deus vai colocar o melhor em tudo aquilo que você pedir a Ele. Por isso que Elias começa aqui de uma forma profética, de uma forma diferente, né? Deus entregou essa situação nas mãos de Elias e ele se moveu sobre a sua fé profeticamente. Ele não ficou com dó da mulher, coitadinha, ela com problema, tadinha, ai que olha, não. Ele foi lá e efetivou o que tinha que ser efetivado. Ela precisava não de dó, ela precisava de comida. Ela precisava resolver o seu problema, e ele foi lá para resolver o problema. Por isso que aquela história de paparicar não resolve para Deus. Deus não vai ficar dando aqueles agradinhos, ai tadinho, não vai. Deus não faz isso nunca. Coloca isso no seu coração. A pessoa vai lá e chora: Deus, você não está ligando. Deus, ele olha para ela e fala: vai começar. Quando a pessoa para de chorar e entra na reação, ele fala: agora é comigo, agora é comigo. Por quê? Porque ele tem sempre uma reação através da sua ação, e a sua ação tem que ser cumprir os princípios, andar debaixo da palavra, fazer o que Deus está falando. Porque se Elias não entendesse isso naquela hora, aquela mulher ia morrer, e nós precisamos estar preparados para isso. Se eu não entender que Deus está querendo mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas que estão à minha volta, eu vou deixar as pessoas morrerem. As pessoas não vão ser curadas, não vão ser transformadas, não vão ser prosperadas, não vão receber o que eles precisam receber. Então, ao invés de você ficar no mimimi, vai para cima e resolve, irmão. Estende a tua mão e ora, determina pelo nome de Jesus, busca os princípios de Deus naquela visão que está acontecendo ali, busca,
O que está acontecendo na casa? É esse. Então eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Tem um trono dentro do ser humano, e esse trono pertence a Deus. Toda vez que a gente tira Deus e coloca qualquer coisa no trono, dá errado. Mas quando a gente tira qualquer coisa e coloca Deus, tudo começa a ser corrigido. Imediatamente? Às vezes não, às vezes Deus espera que tudo possa ser restaurado, né? Depois farás para ti e para o teu filho. Parecia morte, se tornou vida. Só abaixo da raia. Milagre só acontece quando nós nos disponibilizamos a acreditar e agir. Aquela mulher exercitou a orientação do profeta. Então vamos lá. Quarto, você precisa estar pronto a ir mais alto. Tem um passo a mais para ser dado. Olha o que acontece no versículo 17. Quarto problema, quarta resposta. Depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. O que quer dizer nenhum fôlego ficou? Morreu. Acabou. 18. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, pensa bem, os problemas param na vida? Sinceramente, pode falar como gente normal. Os problemas param na vida? Hoje a gente tem um, amanhã a gente tem outro, depois tem outro, depois tem outro, e depois vem outro, e quando a gente pensa que acaba, vem mais um, e eles vão andando, e a gente vai vencendo. Se você está vivo é porque você está vencendo, não é verdade? Senão você já tinha morrido, já tinha parado, então você está vencendo. Então a primeira coisa que a gente entende é que Deus prepara Elias para problemas maiores. Aquela mulher ia morrer de fome, não ia? Ela não morreu de fome, mas agora o filho dela morreu. O que é pior para uma mãe? Ela morreu ou o filho morrer? Por mais que fale que não, o filho dói muito. E aí ela naquela hora fica endemoniada, entre aspas, né? Depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Ela já era para ter morrido, sim ou não? E ela não morreu. Ela tinha que ser grata a Deus ou não? Mas ela estava aqui num sinal de ingratidão agora, olha. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Agora Deus estava testando Elias mais uma vez, estava mexendo com ele mais uma vez, porque olha que situação. Ele não deixou morrer nem a mãe nem o filho, multiplicando o azeite e a farinha. Mas agora o filho morre de qualquer jeito. O que você faria agora? Ela ia embora, né, irmão? Bater em retirada. Foi mal, desculpa aí, não foi legal. Estava indo tudo bem, eu já estava me achando profeta, está tudo dando certo. Mas agora o menino morre. Quem foi chamado para viver os milagres de Deus, vai viver os milagres de Deus. Você tem que acreditar naquilo que você está vendo. Deus é Deus? É. Quem acredita que Deus é poderoso? Quem acredita que Deus pode todas as coisas? Então você vai viver o quê? Os milagres. Ou eu acredito ou eu não acredito. O maior problema que existe, o pastor Henrique pregou domingo, é medo. E se não der certo? E se não acontecer? E se? Meu irmão, e se? Você tem que chegar uma hora e falar: peraí, eu estou aqui, Deus me colocou aqui, e eu vou até o fim, porque Deus é capaz de realizar. Então Ele pode fazer de uma vez só, Ele pode fazer em 2 vezes, pode fazer em 3 vezes, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, mas eu vou atrás dEle, porque Ele é a razão da vitória. Teve vezes que Deus, através de Jesus, curou o cego, simplesmente lava o olho lá, acabou, já está bom e tal. E outra vez, quando ele mandou a pessoa olhar para a árvore estava, eu vejo homens como árvores, vamos dizer assim, usando a palavra do jeito que está. Ou seja, ele não conseguia enxergar rosto, ele não conseguia enxergar nada. Aí o Senhor manda ele levantar os olhos para o céu, ora de novo, e quando ele abre os olhos, está enxergando tudo. Ele tem a sua maneira de trabalhar, mas em todas as maneiras do Senhor tem crescimento, transformação, sabedoria, preparo, estabelecimento, para a gente se tornar mais forte e melhor, em todas. Então nós precisamos estar preparados para isso. Olha aí,
ela estava na ingratidão. E aí Elias exerce a sua fé. Ele diz: dá-me teu filho. Ele pediu a criança, está aqui. E ele tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também atesta a viúva com quem eu tenho hospedado afligiste, matando-lhe filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Você vê que quando ele falou aqui, ó, com quem me hospedo afligiste, matando o menino, depois tem um ponto de interrogação. Ele está falando: foi o Senhor que permitiu. Ele não está dizendo assim: o Senhor matou ele. Porque quem é de Deus não faz tipo de colocação. Quem é de Deus, ele pode até ter dúvida: o que está acontecendo? Por que está acontecendo dessa maneira? Mas ele jamais se levanta contra Deus, porque ele sabe que o Senhor é poderoso, tremendo, glorioso, amoroso, fiel, justo, verdadeiro. Então não tem razão para se levantar contra Deus. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Deus estava mostrando para ele assim: ó, cresce, continua, se fortalece, não volta atrás, não acredita nas pessoas, não fica olhando para o lado de fora, olha realmente para mim, que sou autor e consumador da tua fé. Ó, a Bíblia diz assim: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do alto, é dele. Então as pessoas muitas vezes: é porque o fulano falou, é porque não sei o que, é porque a situação está difícil, é porque não está acontecendo, eu não estou enxergando. Amado, quanto tempo levou desde que Daniel estava orando até que o anjo viesse e trouxesse a resposta? 21 dias. E daí quando o anjo chegou, ele disse: desde o primeiro dia em que você falou, o Senhor me enviou. Mas o que ele fala? Que o diabo parou ele no caminho. O príncipe da Pérsia me parou pelo caminho. Voltou, pegou os querubins, voltou para a peleja, derrotou eles, passou e entregou a vitória para Daniel. Se Deus enviou, Ele cuida para acontecer. Mas Ele ouve a tua voz desde o primeiro dia, primeira oração, primeiro momento. Então não desacredita, porque a falta de fé distancia você de Deus. Ainda que tudo pareça: olha, eu pedi, meu filho continua rebelde, minha esposa continua rebelde, meu marido continua rebelde, o meu patrão continua rebelde. Deixa eles rebeldes na mão de Deus, porque quando a tua fé for estabelecida, Deus estabelece a resposta dela. E a resposta dela, se Ele cuidar, amado, não tem para ninguém. Foi isso que Ele fez. Senhor, foi o Senhor que matou? Pelo jeito ele entendeu que não, ou que sim, não importa. Ele foi lá, catou o menino da mão da mulher, levou, colocou na cama, deitou em cima por 3 vezes, pediu a Deus, chamou a presença de Deus e voltou a ele a vida. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que muitas vezes a gente está andando, né? Está andando pelos caminhos, vamos dizer, errados. Porque olha o que a mulher falou depois: e o Senhor ouviu a voz de Elias, tornou a entrar nele. E 23, e Elias tomou o menino e a trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aqui, o teu filho vive. Para nós irmos mais alto, nós vamos precisar estar dispostos a mostrar aonde seu Deus, no seu imenso poder, pode chegar. Nós vamos ter que mostrar. A tua palavra tem que ser palavra profética. Você imagina, daqui esse filho, o profeta, ele já morreu, daqui ele está dizendo: daqui o seu problema. Espera aí, eu tenho um problema em casa, vou orar e Deus vai resolver. Deus vai pegar o que estava morto e vai reviver. Deus vai pegar o que estava perdido e vai trazer de volta. Deus não, amado, coloca na sua cabeça: Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade, nada. Se você clamar e ficar na posição, Ele vai lá e resolve. Se você clamar e sair da posição, aí é outro problema. Muita gente clama, reclama, bababá, e depois fala: cansei, larguei, vou embora.
Se você cansou e largou, não foi Deus que largou, foi você que largou. A sua posição é que define. Sabe o ponto de ônibus? Você está lá esperando o ônibus, já aconteceu isso com você? Aí você fala, nossa, eu preciso pegar um negócio ali no bazar, eu vou pegar rapidinho. Quando você entra no bazar, está saindo, o ônibus passa. Aí você fala o quê? Miserável do ônibus, que esse ônibus, filho das trevas. Não, irmão, é só um ônibus que passa naquela avenida e para naquele ponto. Quando você não estava lá, ele passou. É assim que funciona. Agora pega o Uber e vai atrás. Sei lá, né? Mas isso não aconteceu já com muita gente? A gente tem que entender esse mistério. Se nós queremos algo da parte de Deus, nós não saímos da posição, porque é naquela posição que Deus vai te entregar. E quando eu estiver fora? Não. Por quê? Pensa no ônibus. Simples assim, pensa no ônibus. Saiu fora, perdeu. Voltou, chance nova. Mas agora eu tenho que esperar tudo de novo. Largou, perdeu, tem que esperar o próximo. Quer esperar o próximo? Não, então fica na posição. Mas eu queria comprar no bazar. Não compra, não compra, fica lá. Mas eu acho, não acha nada. Estou com sede, fica com sede. Estou com vontade no banheiro, se segura. Vai no banheiro quando descer do ônibus. Nós precisamos entender isso, porque eu estou trazendo para você as coisas bem besta, bem comum, para você entender as coisas de Deus. Porque o que tem de gente reclamando, mas sabe que eu estou esperando e Deus não faz. Deus faz no tempo exato. Mas fica na posição. Nossa referência de mais alto não está em nós mesmos, mas está no Deus que nos escolheu. Quando você pensar em mais alto, não pensa no seu poder, porque você não tem. Não pensa na sua sabedoria, porque também você não tem. Mas pensa em Deus, porque Ele está no mais alto. Ele te leva para lá, Ele te chama, Ele te fortalece, te prepara, te estabelece, te dá graça e poder para vencer. Então entenda isso como mistério de Deus para a tua vida. Ele é grande, nós somos pequenos, mas Ele é grande. E Ele pega na tua mão e te leva. Mas fica na posição para levar o milagre. Então a mulher diz a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não dá vontade de dar uma bolacha nela? Só entre nós. Se você tivesse feito um milagre daquele, de multiplicar o azeite e a farinha, e agora a mulher fala: nisto eu conheço que você é homem de Deus, o que você falava para ela? Sua farofeira miserável. Lá atrás você comeu a farinha, comeu o bolo, ficou viva. Agora que você reconhece que eu sou homem de Deus. Mas sabe qual era a posição? Porque agora ela viu algo muito mais alto. Quando a pessoa está por morrer e alguém faz alguma coisa, você já deve ter visto isso. A pessoa chega e fala assim: nossa, eu não sei se foi oração para o Santo Expedito, se foi oração para o Exu da Treva, se foi não sei o que, se foi Deus, mas alguém fez. Não é assim? Então a pessoa vê lá de repente o azeite não acabar, a farinha não acabar, ela fica até feliz, que legal, não morri, está tudo bem. É diferente de quando a coisa já era, de quando já quebrou, de quando a pessoa já não tem mais dinheiro, quando a pessoa já está realmente na pior. E aí vê o milagre acontecer. Aquela porta de emprego que não abria há 3 anos se abrir. Aí a pessoa: uau, agora eu estou vendo Deus. Deus está presente todos os dias na nossa vida. Se você pedir um palito de fósforo e Ele te der um palito de fósforo, é o mesmo milagre se você pedir uma cura e Ele te der a cura. É o mesmo milagre. Porque o que Ele faz para Ele não tem peso. Não tem peso, é a mesma coisa. Para nós é diferente. Porque aquilo que nós achamos que somos capazes de fazer, a gente desqualifica. Ah, não, sabe o que é? Eu precisava muito, tal, aí recebeu. É que nem comprar coisas, né? A gente fala: sonhava tanto com aquele carro, sonhava tanto com aquele carro. Aí você comprou o carro, às vezes 2, 3 meses depois você fala: é um carro. Por quê? Porque foi você que comprou, você teve controle, você conseguiu, você alcançou, então desvalorizou. Essa mulher fez isso. Aquilo lá era uma coisa que ela estava viva ainda. Agora vê o filho morto e vê ele reviver. Agora ela fala:
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E aí você fala assim: peraí, como é que a gente pode valorizar? Depende do tamanho do amor que nós temos por Deus. Eu já vi, até a bispa mesmo, na época que a gente ficou assim zerado financeiramente, entre sair de uma empresa, ainda não trabalhava na obra, ficamos 2 anos zerados, e ela sempre teve uma vida tranquila, né? O Adrício cuidava dela quando era pequena, né? Apesar do pai dela ter faltado, mas ele estava sempre lá pondo dinheiro e coisas do tipo, irmão dela, e de repente, depois ela cresceu, trabalhou, então ela não tinha falta. Mas quando chegou naquela época que a gente ia no mercado, e ela ia pegando a batata, e falava: papai do céu, Deus, a conta não pode passar de X reais, porque é o que nós temos no bolso. Eu te agradeço por essa batata, eu te agradeço por esse tomate. E aí quando a gente chegava no caixa, porque a gente falava assim: nós não vamos à maquininha, nós não vamos à maquininha. Aquela história de colocando, nós não vamos, nós estamos orando e Deus vai dar. E chegava lá, falava: gastar 100 reais, 98 reais, 97 reais, 99 reais, sem fazer conta. Então foi quando nós vimos assim: Deus cuida de detalhe, Deus sabe. Um dia ela pediu para mim, com a vontade de comer uma feijoada. Eu falei: eu também, esse negócio é bom, eu estou com essa ideia. Falou: eu falei: vai ficar para a próxima vez, que agora a gente não tem grana para isso, não vou sair para isso e tal. De repente, tocou uma pessoa a campainha, e a Vera na época já era com a gente. Ela falou assim: tem uma senhora aí da igreja querendo falar com vocês. Eu falei: puxa vida, o negócio está meio apertado, mas não chega na hora do almoço, né? Esse negócio não é legal, né? Mas tudo bem, vamos lá. Chegou lá, ela foi lá, abriu o porta-mala, tirou uma panela de pressão, tinha dentro o quê? Estava em casa de manhã e Deus falou assim: faz uma feijoada para eles. Você já viu alguém falar em línguas na frente da feijoada? Sapatear. Amado, Deus permite isso, não é para te roubar, é para te acrescentar. É para você aprender o valor das coisas que você não conhecia. Como a gente vinha passando numa posição, um cara que era executivo, que comer, nem me preocupava, a empresa pagava tudo. Eu nem sabia quanto custava muitas vezes, assina a notinha e manda para eles. E aí de repente você fala assim: olha Deus trabalhando e mudando a tua configuração. Eu e ela podemos falar que nem Paulo falava: aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, mas em tudo dando glórias a Deus. Não importa, Deus nunca deixou zerar nada, Ele sempre chegava assim pertinho, Ele fazia alguma coisa. E aí você começa a entender que quando Ele quer te preparar para coisas maiores, Ele passa você, para coisas mais altas, Ele passa você. Às vezes nesses caminhos estreitos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você fala: cara, não é possível. É difícil, mas quando você sai do outro lado, você fala: mas esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, Ele nunca permite que vá faltar nada, sabe? Você sente, às vezes, a vergonha, o medo, a dúvida, mas Ele vai lá e fala: calma, eu vou te honrar, fica calmo. Você imagina o teu irmão, que, meus irmãos, um era do Banco do Brasil, eu fui na casa dele, uma baita de uma casa, aí chega lá e senta aí. Eu falei: sento, sabe, quer conversar comigo? O que você está fazendo da vida, mano? Eu agora estou na igreja. Você é louco? Você não estudou para isso? Você não isso? A bispa saiu de perto, foi chorar na cozinha, e eu fiquei olhando para ele, e ele ficou 2 horas me dando bronca. Você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai ver o que é. Quando você precisar comer, eu estou aqui, tá bom? Eu falei: não, fica tranquilo, o Deus que eu tenho, Ele supre. Olha o carro que você está aí fora. Eu estava com uma Towner, eu sempre andava com um carro razoável. Aí ele falou assim: olha aquilo que você... Eu falei: eu gosto muito dele, serve na igreja, já carreguei piso, já carreguei tábua, olha aí. Mas falou tantas bobagens, até palavrão saiu. E quando ele terminou, eu falei: acabou? Ele falou: acabou. Você não vai mudar de ideia? Eu falei: de jeito nenhum. Eu conheci a Jesus e não largo dele por nada.
Aí ele falou assim: eu vou esperar você vir aqui pedir uma cesta básica. E eu falei: senta e aguarda, porque o Deus que eu conheço jamais vai permitir que eu perca o meu tempo de pedir cesta básica para você. Não precisa nem. Passou um tempo, a coisa foi indo, e aí de repente eu acabei, Deus me deu um serviço lá de consultoria, e eu comprei um carro, comprei o Scenic, porque roubaram a Towner. Roubaram a Towner. Eu na delegacia, quer prestar queixa, sem senhor, quer fazer um BO. Tá, qual é o carro? Uma Towner. Ele levantou a cabeça, o escrivão, falou: o senhor vai perder tempo com isso? Porque com certeza as pessoas vão largar isso na rua já já. A gente acha rapidinho. Eu falei: o senhor preenche o papel aí, por favor. Tem certeza? Tem. Nunca apareceu, sumiu e nunca mais voltou. Acho que Deus não queria que eu ficasse mesmo. Mas aí me deram um trabalho lá de consultoria, e eu perdia lá 2 dias por semana dando consultoria numa empresa, e o dinheiro comprou o carro. Então era um negócio bom. Eu trabalhava na igreja normal, só de terça e quinta de manhã, que eu ficava lá à disposição da empresa. Conclusão, eu tive que ir na casa do meu irmão, né, irmão? E nem tirei o plástico do banco. Quando eu cheguei lá, parei na garagem dele para atrapalhar ele sair. E quando ele foi sair para comprar o pau do pão, ele parou: quem é esse carro? Quem é que parou aí? Eu falei: sou eu. É seu? É meu carro. É bacana o carro. Eu falei: vai lá. Ele foi embora, voltou com o carro. Esse carro é bom. Bom, tá zerado, né? Eu falei: tá zerado. Você acha que eu ia deixar passar? Tá zerado. Aí ele deu a volta e gostou. Aí eu falei: Deus, obrigado, te agradeço tanto por isso. Sou muito feliz por o senhor me dar essa chance de chegar aqui e mostrar para esse menino que o senhor é maior que a cesta básica. Aí passou o tempo, irmão. E aí uma pessoa profetizou: vejo o senhor com um carro preto, grande, né? Assim, eu falei: caminhão? Não, o caminhão é bonito e tal. Eu falei: poxa, eu tinha uma vontade, assim, meia passageira, mas era uma vontade de uma Hilux. E aí a pastora Rita pegou a fotografia do carro e ia passando no corredor. Ela falou: apóstolo, Deus mandou falar que esse é o carro do senhor. Eu olhei e falei: você está louca. Até está aí, né? Lembra, Rita? Eu falei: desculpa, você bebeu. Onde eu vou comprar um carro desse? Eu estou tentando agora, que eu tinha comprado um ônibus para o prostradinho na igreja. A gente tinha um grupo de crianças aí e tal. E para comprar o ônibus eu peguei aquele carro lá, o Scenic, e dei de entrada. Falei: ó, o cara fica com esse carro aí como dinheiro, e as prestações da igreja paga. E aí até me perguntaram: você vai comprar o que agora? Eu falei: agora sei lá. Não tinha Uber na época, era a pior coisa, né? E aí eu comecei a pensar. E eu fui na Fiat e fui pedir um crédito. E o cara falou assim: o senhor é o quê? Eu falei: sou pastor. O senhor quer crédito? Pastor? Esquece. E não me deu crédito para comprar um Fiat, um carrinho comum. Não deu. Falou que eu não tinha crédito. Aí fui a outro lugar, ele não deu também. Aí eu lancei uma proposta, não sei quem lembra aí, mas uma proposta que no final daquele ano, todo mundo que quisesse ia comprar um carro novo. Eu falei: Deus, me ajuda eu, porque eu vou passar uma vergonha com esse povo, né? E aí eu preguei um dia assim com muita autoridade. E aí quando eu desci do altar lá, a bispa falou para mim assim: você pregou para você mesmo. Eu falei: como é que é? Tudo que você falou é para você, ouve de novo o que você falou para você. Aí eu vi que realmente estava batendo em mim. Eu peguei e falei: eu vou comprar o carro que a pastora Rita falou. Procurei um usado na chave. Sumiu, sei lá como, não conseguia de jeito nenhum. Aí tinha um telefone assim: Hilux, número tal. Eu falei: isso é golpe. Isso é coisa errada. Como é que o cara coloca o nome do carro e só um telefone? Não, isso é golpe. Aí ela falou: pelo menos liga. Eu liguei numa concessionária lá na Rua Augusta, que eu andei por lá muito, mas nunca vi uma concessionária da Toyota lá. E aí ela falou assim: deixa que eu falo com a moça. Aí começou a falar tal. A moça falou: manda os documentos. Nós mandamos pelo fax. Vou passando o documento. Conclusão: não aprovou. No banco que ela falou: vou no Itaú, que é mais fácil. Não aprovou. Aí quando ela falou para a bispa falou assim: querida, Deus falou que esse carro é bênção dele, então se vira. Aí a mulher pegou e falou assim: eu vou tentar no pior, que é no banco da Toyota. Esse, ó, se o Itaú não passou, esse vai ser.
sabe, seu marido é pastor, não é gente, né? Tá bom, sem problema, eu estava tão acostumado com isso, irmão. Às vezes eu comprava uma rapadura, os caras falavam isso para mim, sabe, qualquer coisa que você ia comprar, você é o quê, pastor? Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí a mulher foi, não é que passou, não me deram crédito de 30 mil reais, me deram um crédito de 156 mil reais. Aí eu falei, não é possível. Aí fizemos um negócio, tudo. Fui buscar o carro dia 24 de dezembro. Porque eu falei, não, esse ano não vai virar assim não. Eu falei para o povo, tinha um monte de carro no pátio da outra igreja, tudo para orar. E quando eu cheguei lá, deu mais algumas enroscadas, lavaram o carro errado, era um outro carro. E eu falei, não, tudo bem, eu espero. Ficou eu, a bispa, o dono da concessionária e o guarda, porque todo mundo já foi embora, porque era Natal. E ele falou, eu vou te entregar o carro hoje. Mandou lavar num posto lá e tal. Conclusão, ele entrei no carro, ele falou assim, bom, o senhor conhece o carro, vai embora. Eu falei, não conheço o carro. Você nunca andou nesse carro? Não. Você não deu nenhuma volta no quarteirão? Não. E como é que você comprou o carro? Eu falei, porque eu sou crente, Deus falou que esse carro ia ser meu. Aí ele falou, entra no carro, eu explico. Eu não gosto de crente. Ele falou, crente tem esse negócio de Deus falou, mas está aqui, ó, Deus falou, está aqui dentro. Então você põe o seu pé para trás, porque o seu pé vai acabar indo para o breque, vai dar uma brecada seca com esse carro automático, e tá bom. Saí de lá sem placa, sem nada, vim embora. Amado, você que botou placa, imagina onde eu fui. A casa do irmão. E deixa onde? Na frente do portão. Falei nada, desci na boa, tal. Ele falou, Marcão, que bom que você está aqui, tal. Ele mora em Porto Feliz, que bom que você está aqui, que legal, não sei o que, papapá. Falei, legal, ele tem que sair, né? A gente podia comer uma pizza, né? Vou lá buscar, vamos buscar. Aí ele abriu a porta de cara, deixaram um carro preto aí na porta, não sei o que. Falei, é meu. Seu, fica aí, fica da volta. Posso dirigir? Pode, vamos lá. Aí ele deu a volta, nossa, belo carro, foi Deus que deu. Deus é bom. Falei, imagina quanta cesta básica carrega um carro desse. Amado, se você entender quem é Deus na sua vida, você vai entender o que Ele pode fazer. Para você é impossível, para Deus não. Para você é difícil, para Deus não. Aí que eu entendi porque ninguém me dava crédito para comprar o Uno, para comprar o Palio, ninguém me dava o crédito. Eu falei, tá bom, não precisa ter vidro elétrico, não precisa não sei o que. Não adiantava, os caras não davam crédito do mesmo jeito. Eu falei, entendi, Deus não queria com aquele carro. Ele queria que o carro que a pastora Rita deu a foto. Vou fazer o quê? Meu irmão, aqui tem um bando de louco nessa igreja. É verdade. Quando eu ficava assim, não, os pastores iam empurrando, vai. O outro carro que eu comprei, quando teve outra virada da compra da casa, não sei, eles arrumaram deles 20 mil reais, eu falei, não, eu não vou trocar de carro, eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar esse carro que está aí agora, não vou comprar esse carro. Fui na concessionária, o cara falou, me dá esse Azira e mais 20 mil reais, e eu financio o resto, fica tudo certo, tal. Eu falei, querido, você não entendeu, eu não tenho esses 20 mil reais. Cheguei aqui à noite, eles me juntaram, colocaram numa sala, sem saber de nada, me deram um envelope, tinha os 20 mil reais. Não é da igreja não, foi deles, do bolso deles. E eles deram dinheiro, aí eu falei, não, cara, isso não é justo, não é certo. Vai na concessionária e vê o que dá para fazer. Eu falei, eu já vi, eles já falaram que é o meu carro mais esses 20, é isso mesmo que está acontecendo. Quando eu cheguei lá e ganhou mais uma porção de coisa que o cara deu, mas eu falo assim, Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo restaurar a tua casa, tua família, mudar a tua história. Só que tem uma coisa, irmão, tem dia de dificuldade? Tem dia que as pessoas vão chutar a sua canela? Tem dia que você vai falar, não sei se eu estou no caminho certo. Só que em tudo isso tem algo maior, tem Deus, tem o Senhor para realizar. Você recebeu hoje uma imposição de mãos, oraram por você, despejaram sobre você a autoridade. O que eles deram para você é a mesma coisa que está sobre a minha vida.
Por isso que eu gosto de orar primeiro. Eu sempre falo, eu oro primeiro para Senhor, se eu tenho graça da tua parte, se o Senhor encontra algo de bom em mim, despeja sobre eles, para que eles despejem sobre as pessoas. E Deus até hoje nunca deixou passar. Ele sempre ministrou coisas maiores, Ele sempre deu coisas melhores, Ele sempre tocou nas pessoas com muito carinho na minha frente. Então eu acredito nisso, que hoje a unção de Deus já está sobre a sua cabeça. Hoje, aquilo que talvez você entrou aqui com medo, dúvida, incerteza, Deus já transformou em realização e vitória. Volta para a tua casa com a certeza da vitória. Volta para o teu trabalho com a certeza da vitória. Volta para os teus negócios acreditando que esse Deus que começou a falar é o Deus que vai realizar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deus quer te levar mais alto para grandes realizações de milagres. Esteja disposto hoje e sempre. Crente não anda por empolgação, anda pela fé. Tá? Empolgação é aquele negócio que a pessoa fala uma palavra bonita, ele fala, então é hoje, tá? Aí ele sai lá fora, tropeça, pronto, já não é mais hoje. Isso chama-se empolgação. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Ou seja, eu acredito. Está chovendo, eu acredito. Está caindo pedras, eu acredito. Sério que não, eu acredito. O governo diz que não sei o que lá, eu acredito. Por quê? Porque eu não estou acreditando em pessoas, estou acreditando em Deus. Se eu acreditasse em pessoas, eu era louco. Porque as pessoas são falhas, mas Deus é perfeito. Então você não acredita nas pessoas, você não se liga naquilo que as pessoas estão falando. Você acredita que Deus é Deus, capacitado, poderoso, para entrar na divisão da alma e do espírito, lá dentro, aonde homem nenhum pode entrar. Deus pode mudar. Vou falar para você, dentro daquelas pessoas que já passaram por nós, eu já vi tudo que chamaram de impossível. Eu já vi gente morrer na frente da gente aí em oração, a pessoa se levantar. Eu já vi gente drogada, que o médico diz, não tem como a pessoa ser restaurada sem ir para casa de recuperação. Já vi pessoas com enfermidades graves serem curadas, cadeira de roda levantar, etc. Pô, peraí, ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu vivo. Por que Deus deixou a gente passar por todas essas dificuldades? Deus não podia pegar o Marcos e falar assim, Marcão, seguinte, você vai sair da empresa, vai se tornar pastor, vai ter tudo o que você precisa, vai ficar tudo bem. Ele falou, não. Ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar nisso. Então quando eu lembro nitidamente, quando eu comecei a servir na igreja, o que aconteceu? Colocaram uma pessoa para ser meu líder, que não sei se ele não gostava de mim ou se ele achava que eu era muito folgado. Mas ele foi líder dos diáconos e ele me quebrava todo dia. Todo dia, ele me dava, se eu sentava ele dava bronca porque eu sentei, se eu levantava ele dava bronca porque eu levantei, se eu ia para a porta ele dava bronca porque eu ia para a porta, se eu saísse da porta ele dava bronca porque eu saía da porta, se tinha que carregar algum peso ele falava, chama o Marcos. E eu aquele cara que nunca carregou nada na vida, sempre tranquilo, sempre escritório, não sei o quê, e aí eu chegava lá todo bonitinho, de gravata, tudo arrumadinho, né? Chegava na empresa, eu falava, serviços gerais, manda alguém aqui para pegar o papel. Aí o cara catava um bloco de papel e levava, eu não punha a mão. E chegou lá, sobe lá, tem que pegar, acho que era 80, 90 cadeiras, daquela de madeira pesada, uma escada caracol. Mas quem vai ajudar? Você precisa de ajuda, rapaz? Quase que eu falei, preciso. Eu falei, não vou dar de macho, não preciso. Mas quando terminou, a gravata estava na cabeça, né? Aquela coisa. A minha esposa olhava e falava assim, pede para sair. Diga que você não quer isso. Eu falei, não. Eu falei que eu ia servir a Deus, eu vou servir a Deus. Precisa encher o tanque, porque quebrou não sei o que, tem que pegar o balde, ir lá tipo na parede, voltar até aqui, despejar o balde dentro do tanque batismal. Quanto é? 8 mil litros. E quanto vai no balde? 40 litros mais ou menos. Mas você vai e volta várias vezes. Pegaram eu e um outro coitado também, que nem eu, molinho. E os dois para lá e para cá. Comecei bonito. No final eu já estava sem gravata, sem paletó, com a manga arregaçada, todo suado.
Quando a bispa deu de cara comigo, o que você está fazendo? Tentando encher aquele maldito daquele tanque. Quanto mais água eu coloco, menos ele tem. Acho que deve ter vazamento. 2h30, quase 3 horas depois, o bichinho já estava assim. Falei, já dá para matar alguém afogado? Dá, então fica assim, tá bom. Aí lava a cara, põe a gravata de volta, põe o palitozinho, vai ser diácono. Agora, isso foi ruim? Não, foi excelente. Porque eu aprendi que servir não é escolher o que fazer, é fazer o melhor para Deus. Se tiver que carregar, eu carrego. Se tiver que lavar o banheiro, eu lavo. Se tiver que... Não tenho problema nenhum. O pastor Márcio, um dia ele cismou de fazer uma calafetação no telhado. E eu era o pastor da igrejinha lá, a primeira igrejinha. Falei, Márcio, isso é difícil? Não, pode ser que eu faça sozinho. Não, você não faz sozinho. Aí depois daquela escada, vamos subir lá então. Tá, subir. Meu irmão, tinha que pegar aquela maldita massinha aí, bendita massinha, e colocando no canto do telhado o negócio. Quando acabou, tinha 2 bolhas nos dedos assim. E ele falou assim, mas machucou você? Eu falei, não dá nem para fazer assim. Está doendo os 2 aqui. Ele falou, é assim mesmo, é porque estava quente o metal e aí vai queimando o seu dedo. Mas coisa de uma semana fica bom. No outro dia estou eu indo trabalhar lá assim, né? Eu trabalhava ainda na empresa, parecia que tinha dedo duro. Foi bom? Maravilhoso. Tudo que você faz para Deus é bom, porque você faz com carinho, com vontade, com determinação. Então coloca isso no coração. Aqui Deus pegou Elias, não para mostrar para ele que era menos, mas para mostrar que ele era mais. Depois disso, o que aconteceu? Só para encerrar, o que aconteceu depois disso? Elias entra num embate com Acabe e Jezabel. E aí ele vai lá e diz assim, vamos fazer algo, vamos fazer um propósito. Chama os seus 850 profetas, de Acera e de Baal. Ele chamou. Agora vocês vão fazer lá o altar, eu vou fazer aqui o meu altar. Vocês vão colocar metade do animal lá, vão pedir a Deus de vocês, o Deus de vocês, que desça com fogo e consuma o holocausto. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui. O Deus que mandar o fogo é o Senhor. Todo mundo achou boa a ideia. Até os crentes meia boca acharam tudo boa a ideia. Aí eles foram, lutaram meio-dia e não houve fogo nenhum. E aí ele vai, pede a Deus e desce fogo do céu e consome tudo. Quando ele faz isso e consome tudo, ele passa a ter o direito do quê? De matar todos os profetas, os 850. O povo ajuda ele e ele aniquila todos. Aí você fala assim, Deus estava preparando ele para voar mais alto. Não era simplesmente mais uma cura, não era simplesmente mais uma multiplicação. Agora era quebrar principado, potestade, mudar a estrutura. Agora era vencer inclusive o rei, porque o próprio rei ficou olhando e não podia fazer nada. Ele aceitou o embate, agora tinha que ir até o fim. Se ele atacasse um daqueles profetas, seria uma guerra, mas agora não, agora estava valendo. Então Deus nunca vai te colocar numa situação difícil à toa, é porque tem algo melhor lá na frente. Tem algo muito melhor lá na sua casa, tem algo muito melhor lá na sua família, tem algo muito melhor lá no seu trabalho, tem algo muito melhor lá na sua empresa. E talvez você não está percebendo isso, que o sacrifício de hoje está respaldado pela glória de Deus. Está respaldado, vai chegar lá. Então hoje entenda isso. Tudo que está parecendo ser impossível, que você está gastando o seu suor, que parece que não está acontecendo, no espiritual já está acontecendo. Não saia do lugar, não perca a sua posição, vá até o fim. Amém? Fica de pé, crê nisso. Fala, eu vou viver esse milagre, eu vou voar mais alto, vou chegar mais perto de Deus.